Boa noite. Me chamo Altair Fragoso e tudo que estarei contando a este canal aconteceu comigo em épocas remotas e ainda vem acontecendo até os dias de hoje. Todo o ocorrido que revirou a minha vida de cabeça para baixo aconteceu aproximadamente 5 anos atrás. Por brincar com coisas que envolvem o mundo sobrenatural, eu acabei me envolvendo com algumas coisas que eu não tinha noção que poderia vir a me fazer tanto mal. E continuam me fazendo até os dias de hoje. Em dias atuais eu tenho 23 anos. Mas quando acabei me envolvendo em toda essa trama, eu tinha lá meus 18 anos. E tudo aconteceu a partir do momento em que eu, junto com mais alguns amigos, resolvimos ir beber em um cemitério que existia não muito longe da casa que eu morava. Minha família sempre me recomendava para respeitar o dia em que tudo isso aconteceu, pois foi durante a madrugada de uma sexta-feira. Então, depois de muita bebedeira e a farra em meio aos túmulos, eu ainda me lembro de me deparar com uma enorme cruz. E ao seu redor havia muitas velas acesas. Mas o que acabou por me chamar muito a atenção foi um livro de capa de couro preta que se encontrava aberto. Ao seu redor também existiam alguns utensílios completamente desconhecidos por mim. Ali junto com aquele livro continha raízes secas, cambucas de barro que pareciam conter sangue e também algumas correntes enferrujadas. Não sei explicar o porquê, mas eu acabei me sentindo atraído por tudo aquilo, inclusive por aquele livro. Naquele momento, por mais que meus amigos estivessem comigo, eu acabei me sentindo como se eu estivesse sozinho naquele lugar. Meus amigos contam que, além de pegar o livro e ler a página que estava grifada, eu acabei utilizando tudo o que estava ao redor para preparar o que parecia ser uma poção. Depois disso, todos que estavam ali comigo, conto que lutaram para que eu não tomasse o que eu havia preparado. Mas foi em vão. Ninguém conseguia me conter. Eles diziam que eu tinha sido tomado por uma força sobrenatural. Hoje em dia, por mais que eu force a minha cabeça para se lembrar de tudo, as lembranças daquela madrugada não ficaram gravadas em meus pensamentos. A única sensação estranha que tenho lembrança é como se um vento cortante e flamejante acabasse transpassando o meu corpo no exato momento em que eu bebi aquela poção. Depois disso, a minha visão escureceu e eu não retornei mais. Perdi minha consciência em frente àquela enorme cruz e acabei caindo em meio às velas acesas. Se não fosse por meus amigos que trataram de me tirar rapidamente do meio do fogo, eu teria me machucado muito. Então, depois de algumas horas já terem se passado, quando eu acabei recuperando a minha sanidade, eu acabei notando que eu estava na casa de um de meus amigos, deitado em um sofá, e se encontrava um pouco desorientado. Eu também conseguia ouvir as suas palavras pedindo para me acalmar. E logo em seguida, um deles acabou me perguntando como eu estava. Naquele momento eu mesmo não tinha resposta para aquela pergunta. Eu me sentia bem, mas não sabia como eu havia chegado até a casa. Foi então que meus amigos acabaram me contando todo o ocorrido. Em um determinado momento, pouco antes de cair,
Eu acabei fechando meus olhos. Minha voz também mudou e eu comecei a falar palavras que eles não conheciam. Parecia outro dialeto. Também passei a me contorcer de uma forma que parecia que um animal queria sair de dentro de mim. Então, somente depois deles terem me contado tudo o que aconteceu, depois de algumas horas já terem se passado, e eu já acreditar que tudo não passou de um susto, passei a sentir muita dor em meu corpo. Parecia que meus ossos estavam se retorcendo. Mas a dor que mais me angustiava era a dor de sentir como se as minhas unhas, tanto de minhas mãos como de meus pés, estivessem sendo arrancadas. Essas dores eram dores intensas, e parecia que cada dia que se passava, tudo só piorava. Junto com essas dores também passei a ter pesadelos estranhos. Não teve uma noite sequer que eu não fosse perturbado por uma criatura negra, uma criatura que mais parecia uma mistura de um ser humano com traços de um cão. Por muitas vezes essa criatura não se aproximava de mim, mas me encaminhava na direção do local onde tudo começou, ou seja, o mesmo cemitério. Também notei que meus pesadelos pareciam ser pesadelos rápidos, pois bastava que eu fechasse meus olhos para que os pesadelos começassem a me perturbar. E bastava eu me acordar pela manhã para saber que aquela aflição durou uma noite toda. Sempre quando eu me acordava eu me sentia muito cansado. Também notei que os poros do meu corpo pareciam sangrar durante a noite, pois por muitas vezes o lençol da minha cama ficava manchado de sangue. Por quantas vezes eu gritei para mim mesmo em meus pesadelos que aquilo que eu estava vendo ou estava me acontecendo não era real. No ano de 2019, meu quadro piorou. Eu passei a ter alucinações com a criatura que me acompanhava em meus pesadelos. Mas desta vez, um homem de estatura mediana com uma grande capa preta também passou a aparecer em meio às sombras, lugares escuros e até mesmo dentro de minha casa. E isso não precisava que eu estivesse dormindo para vir a acontecer. Eu conseguia ouvir a sua voz, que dizia com uma voz bastante rouca e baixa: Sua hora está chegando. E quando isso acontecer, você buscará saciar a sua fome durante a madrugada. Aquilo tudo estava me acontecendo de uma forma que eu acabei me afastando de tudo e todos. Foi então, em uma manhã, depois de tão logo ter me acordado, logo que me levantei da minha cama, eu acabei sentindo muita dor em meu pescoço e em minhas costas. Também notei que por meu corpo havia muitos machucados, que aparentavam arranhões feitos por arame farpado. Eu estava completamente sujo. E sobre a minha cama havia muitas velas derretidas. Aquelas velas não foram queimadas em meu quarto. Elas vieram do cemitério e só poderiam ter sido trazidas por mim.